Quem vai conversar com a gente é o advogado de acusação, o Wilson de Souza, que está com a gente na linha. Bom dia, Wilson. Bom dia aos ouvintes. Wilson, queria que tu fizesse um resumo rápido, assim, o que é este processo. Bem, na verdade o processo iniciou com apontando 7 fatos, dos quais culminou com a cassação de 4 deles. Né? Os 4 fatos pelos quais eles foram cassados em primeiro grau e mantida essa sentença agora em segundo grau, diz respeito basicamente à compra de votos em todos eles. Né? O primeiro é o caso da família Garbim, onde teria sido oferecido lá um cheque de R$3.000 para compra, R$3.500 para compra dos votos da família. O segundo fato diz respeito ao Pinzeta, onde o Mauro teria oferecido R$500 para a compra do voto dele. Esse voto foi filmado, essa solenidade de compra do voto foi filmada, né? E aí havia um vídeo, né, desse fato. O terceiro fato é aquele acontecimento de Linha das Palmeiras, onde várias pessoas teriam sido abordadas e filmavam os votos com chaveiros, com canetas, com equipamentos eletrônicos, voltavam para o Formagine, que tinha uma central, e aí recebiam dinheiro. Então, diz respeito a todo esse esquema de compra de votos que se relacionava à filmagem dos votos e que depois, por conta da apreensão de uma das pessoas que iria votar e estava com a caneta, mudou a estratégia para apontar as cores das camisas e como os candidatos estavam vestidos. E também pagavam R$1.000 para cada voto. Um fato muito provado no processo, tá? Acho que Chavantina todos têm conhecimento do que aconteceu em Linha das Palmeiras. E o último fato dizia respeito à promessa também de compra de votos ou de justificativa de votos, anular os votos, de pessoas que se sabia não serem simpatizantes da candidatura do Mauro Polesso. Então havia uma estratégia, ficou isso muito bem provado no processo, de abordar eleitores que se sabia simpatizantes da candidatura adversária. Esses eram abordados e haviam de várias formas ofertas, né, de pagamento de votos, era R$1.000 a média, né, para cada voto, ou para justificar ou para votar a favor deles, desde que fossem filmados e comprovados que efetivamente teriam votado a favor dessas candidaturas. Esses 4 fatos foram apontados em primeiro grau, a sentença foi favorável, voltou ao tribunal, que entendeu que eles queriam ouvir mais 12 testemunhas, foram ouvidas essas 12 testemunhas, que não acrescentaram absolutamente nada, ao contrário, os depoimentos pessoais dos próprios acusados demonstraram de forma clara nas contradições que de fato houve todos esses atos, né? E aí a cassação não havia outra alternativa, né? Por mais que se fizesse esforço, a prova era robusta, inconteste, então, tanto que a decisão foi unânime, é uma coisa muito rara no nosso tribunal, você ter uma decisão de cassação por unanimidade 7-0, sem nenhuma objeção, aliás, com muitas manifestações contundentes a respeito do que aconteceu em Chavantina. E a questão, essa audiência de ontem, ela é definitiva já? O que acontece? No tribunal não existe mais a possibilidade de modificar essa decisão, né? Essa decisão vai ser mantida no tribunal. Quais são os próximos passos? O relator já deixou dito no voto dele, e como existe ainda um recurso interno, que se chama os embargos de declaração, que é uma preparação para eventualmente interpor recursos para o Tribunal Superior Eleitoral. Então, o que ele diz? Julgados os embargos declaratórios, o prefeito vai ser afastado do cargo. Então, isso deve acontecer aí dentro de uns 10, 15 dias, o julgamento dos declaratórios, né? A partir daí, o prefeito vai ser afastado do cargo, deve assumir o presidente da Câmara, e é muito provável que o tribunal já faça a orientação determinando a realização de novas eleições, estabelecendo um prazo para a Câmara de Vereadores realizar essa nova eleição. Essa nova eleição ela é realizada de forma indireta, ou seja, quem vai eleger esse novo prefeito por esse período que resta são os vereadores, né? Então depende de lei orgânica regulamentando, mas o natural é que possa inscrever 2 chapas, né? Essa chapa tem que ser homologada pela Justiça Eleitoral e todos os demais trâmites, e os vereadores vão eleger, entre essas 2 chapas, o próximo prefeito que vai gerir os destinos de Chavantina pelo restante do mandato. A questão a única hipótese que existe de não sair as novas eleições, porque o afastamento deve ocorrer, porque vai pelo menos por um tempo, até que se consigam, eles têm recurso para interpor, é muito difícil que esse recurso vá subir ao TSE. Certamente o nosso TRE vai negar seguimento ao recurso,
Então a única hipótese que existe de eles retornarem ao cargo ou de não sair em novas eleições é eles conseguirem uma cautelar, uma liminar lá no TSE, suspendendo os efeitos dessa decisão. Por que isso? Porque a regra geral é que no tribunal julgado os recursos não têm mais efeito suspensivo. O que significa isso? Os recursos não suspendem mais os efeitos da decisão, então essa decisão está valendo. E para ela deixar de valer, é só uma cautelar do TSE dizendo, vou suspender os efeitos dessa decisão até que eu julgue o mérito. Que é o caso de Paial, que conseguiu lá em Brasília uma cautelar. Mas essa cautelar pode ser revogada a qualquer momento e aí se realiza todos esses atos. Então, no caso de Chavantina, acho muito mais difícil eles conseguirem essa cautelar, porque diz respeito a 4 fatos de extrema gravidade, com votação por unanimidade. Paial foi mais apertado, 4-3, e lá tinha uma questão fática mais importante, que abriria a possibilidade do recurso. No caso, seria tudo compra de voto, então a prova é testemunhal. E o entendimento dos nossos tribunais é que eles não vão novamente analisar os fatos, né? Se foi compra de voto, isso não é analisado. A única coisa que é analisada é se foi aplicado o direito corretamente. E aí eu acho que tudo ficou muito esclarecido, acho muito, muito difícil, embora o TSE seja muito benevolente em conceder liminares para manter as pessoas nos cargos, mas eu acho difícil. Acho que a tendência é, em Chavantina, assumir o presidente da Câmara e se realizar novas eleições. E a caráter de punição, a sentença prega somente o afastamento desses políticos citados ou tem alguma outra pena? Então, eles estão, no caso, a cassação do prefeito e do vice, né, foi para mim na chapa, e a suspensão dos direitos políticos por 8 anos, que é uma consequência natural da própria lei. Cassou, os direitos políticos são suspensos por 8 anos. Então, tanto Poleto, quanto Ari Parisotto, quanto o Dal Bosco têm os direitos políticos suspensos por 8 anos. Ok, então esse Wilson de Souza conversando conosco aqui pela Verde Vale FM, esteve falando sobre a sessão de ontem, né, do Tribunal Regional Eleitoral, a respeito aí do processo que é movido contra aos políticos que foram citados agora, o prefeito, o vice e também o secretário de obras. Mais alguma coisa para reiterar aí, meu amigo Wilson? Eu penso que a situação está esclarecida, né? Acho que o que nós temos que, até eu manifestei ontem, né? Eu acho que a preocupação de todos nós brasileiros, né, é que esse sistema que se implantou e que se institucionalizou no país e que tem causado tantos danos, né, e tanto sofrimento à população, e que eu penso que o sofrimento está só começando, né, nós vamos ter muita conta para pagar por causa desse sistema de corrupção que se instalou em Brasília e se espalhou pelo Brasil inteiro, achando que não importa os meios, o que importa é o fim, é permanecer no poder, é o poder a qualquer custo, né, e é o custo quem paga é a sociedade. Então eu penso que fique um exemplo, né? Que fiquem os exemplos, que os valores que quem sabe, desapareceram com o tempo, de um processo democrático ser limpo, ser transparente, em que vença a maioria, né? Vença quem teve a maioria dos votos pelo convencimento, pela sua proposta, pelos seus valores, e não pela disputa do valor econômico, do envolvimento econômico. Isso nós temos visto a nível nacional, que as eleições têm sido decididas com recursos do nosso bolso, e que agora a conta que nós vamos ter para pagar é muito salgada, e nós estamos começando a pagar a conta dos desmandos de muitos anos de governo, de desvio, de corrupção, e acho que o que nós não podemos fazer, e acho que o que tem que mudar na mentalidade das pessoas é que essa corrupção, embora em algum momento possa beneficiar um ou outro, vai nos penalizar no futuro a todos, porque nós vamos ter que pagar essas contas, que é o que vai acontecer agora com todos nós, em impostos, em combustível, em energia elétrica, em tantas coisas que vão ter os aumentos, e ainda a crise econômica que vai nos abater por muito tempo, tudo por fruto de desmandos, de desvios e de incompetência de gestão política. Nós temos que pensar, mudar o nosso pensamento, que quem gere o nosso município, quem gere o nosso estado, tem que ser pessoas gestores, como fosse uma empresa, como é na nossa casa, gastar o que arrecadamos e cuidar de cada centavo que arrecadamos, e não investir o dinheiro nos nossos correligionários em desvio, e nos enriquecer e nos arrumar para a próxima eleição comprar os votos. Que sirva de lição. É esse, eu acho, que o objetivo, que fique um efeito pedagógico, não só para Chavantina, como para toda a comunidade, né? Que nós aprendemos a votar, que nós somos responsáveis pelos nossos governantes, tanto a nível nacional, que hoje tanto reclamamos, tem 13% de popularidade, mas nós sabíamos que antes da eleição tudo isso estava acontecendo. Exato. Mas trazíamos de conta que não. Então acho que fica a lição, que fica o aprendizado, e tudo deve ser assim na nossa vida, né? Que os nossos tombos e as nossas derrotas sirvam para nos ensinar que o caminho que nós estamos percorrendo está errado. E fica a lição.
Um abraço a todos. Um abraço então, Wilson, obrigado pela sua participação. Obrigado. Esse é o Wilson Souza, advogado então da coligação Chavantina Melhor, falando a respeito da sessão de ontem, da sessão do Tribunal Regional Eleitoral, em caráter aí da cassação, processo de cassação do nosso prefeito da cidade de Chavantina, Mauro Júnior Spoleto.